Nos diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: Tudo quanto me disseres, farei. Pai, mais uma vez oramos ao Senhor, nos colocamos diante do teu trono da graça, rogando que o Senhor esteja, Pai, nos conduzindo a nossa meditação e nos levando, Senhor, a sermos alimentados por Ti. Que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos, a nossa mente, os nossos ouvidos e transforme, Senhor, o nosso comportamento, o nosso viver, para que possamos, assim, refletir por meio da nossa família, uma família que serve ao Senhor, uma família que ama ao Senhor e que teme ao Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pensando então a respeito do tema, a família guiada por Deus, como essa família age? Ou quais características a gente pode então destacar pensando este tema? Em primeiro lugar, quando nós pensamos em uma família guiada por Deus, a primeira característica, essa família age com prudência. É uma família que age com prudência. Nós iniciamos o livro de Ruth falando sobre uma família que, dadas as circunstâncias, age precipitadamente em resposta à crise. Mas, perceba, nós já estamos na metade do livro para encerrá-lo. E aqui nós vamos vendo uma Noemi que, diante das circunstâncias, ela vai mudando muito a maneira como ela vai reagindo àquilo que poderia ser chamado de crise, mas ela vai vendo como oportunidades providenciadas pelo próprio Deus. É onde nós vemos uma mulher que sai com o seu marido e que, diante da proposta que ele faz, vamos para uma terra estrangeira, para uma terra onde há adoração de deuses, cujo Deus não é o Senhor. Nós não vemos Noemi pronunciando ou se opondo em nada. Mas, a partir do momento que é dado todo aquele contexto do falecimento do seu esposo, dos seus 2 filhos, e agora ela se vê, então, diante da esperança de voltar para a terra do Senhor, ela passa, então, a voltar os seus olhos para aquele que está com ela, para o Deus Todo-Poderoso. O Deus que guia em meio às circunstâncias difíceis, mas é o Deus que está presente. O Deus que esteve presente com Abraão, com Jó, o Deus que está presente com o seu povo até pelo vale da sombra da morte. E aqui nós vemos então, meus irmãos, diante da situação onde muitas vezes nós encontramos, em momentos difíceis, existem 2 extremos, e a gente falou sobre moderação pela manhã, mas existem 2 extremos completamente perigosos. Primeiro, tentar resolver tudo por nossa conta. Não tem ninguém que se preocupa com a nossa família. Vamos nós resolver por conta própria. E assim, por vezes, acabamos agindo de forma sem prudência, mas tão somente preocupados em dar a resposta à altura, em agirmos, muitas vezes, tão somente para sanar aquela situação, sem pensar nas consequências daquilo que está ao redor. Ou o outro extremo, vamos cruzar os braços, isso aí não tem como resolver, desenganou os médicos? Não, então vamos começar a chorar que vai morrer mesmo, não tem jeito. Então, por vezes, a gente caminha por esses 2 extremos. Ou tentamos resolver tudo sozinho, ou cruzamos os braços, já que a gente não consegue fazer nada, então, deixa. Aqui, Noemi, ela age de uma forma diferente. O texto começa dizendo: Disse Noemi, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz?
Lembra que uma das preocupações, aquilo que afligia ainda mais o coração de Noemi, era justamente, ela diz, o que me amarga ainda mais é o fato de que vocês não têm um lar mais, um lugar seguro, um lugar estável. E quando ela diz, volta, porque o Senhor providenciará para ti casa para que sejais feliz, embora Ruth mantenha a decisão de acompanhar sua sogra, Noemi continua, então, meus irmãos, com essa necessidade, com essa preocupação de suprir para Ruth um lar. Quando ela diz, hei de buscar-te um lar, a palavra lar aqui, um lugar estável, um lugar de segurança, um lugar onde você possa ter a esperança de ter filhos. Não é eu de procurar isso para você, minha filha. E aqui ela se coloca, como ela tem feito desde o início, como responsável por Ruth. Ela se coloca aqui como sua própria mãe, ao chamá-la minha filha. E ela diz no verso 2, ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas, ou seja, Ruth tem atendido ao conselho de Noemi que nós aprendemos domingo passado. Ela tem caminhado com as mulheres que servem a Boaz e não propriamente caminhado com os homens. Uma vez, então, que Ruth tem demonstrado esse cuidado, esse zelo, quanto aquilo que Noemi tem a conduzido, agora, então, ela vem dar uma outra orientação. Um dos nossos parentes, eis que esta noite ele alimpará a cevada na eira. Versículo 3. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce à eira. Aqui, muitos veem essa passagem, meus irmãos, como uma mulher levando Ruth a se insinuar para Boaz. Muitos, ao olhar rapidamente para essa passagem, vê aqui uma estratégia de sedução, onde Ruth é colocada quase que um produto a ser exibido e que por meio, então, da sua nova aparência, do seu novo cheiro, ela atrairá Boaz. Mas não é isso que está acontecendo aqui. Não é isso, não é essa a intenção de Noemi para com Ruth. Aqui, meus irmãos, nós vemos justamente a preparação digna e respeitosa. Além disso, o que Noemi está mostrando para Ruth, acabou o tempo de ver como viúva. Deus está mudando a sua situação, Ruth. Deus está mudando de forma que você não precisa mais andar como uma viúva em Israel. Você não precisa andar de modo que todos olhem para você e pela maneira como você se veste, pelos perfumes que você usa. Ao olhar para você, vê uma mulher triste, uma mulher viúva, uma mulher que sofre, que passa por crises e que não supera as crises. Chegou o momento, Ruth, de você mudar. E aqui, meus irmãos, literalmente, não apenas mudar as vestes, mas mudar o seu olhar para com a vida. Muitas vezes, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, é necessário que nós chamemos a atenção das pessoas dentro de casa, porque senão vivem num cabisbaixo sem fim. Desmotivado, dia após dia, não vai dar certo. Chega, já passou o tempo. Já passou o tempo de lamentar, não passou no concurso, vamos para frente, vamos tentar o outro, vamos ficar firme. Assim como nós vemos em muitas circunstâncias, situações de tristeza e que começa a beirar ali algo relacionado a uma ansiedade, a uma tristeza que leva à depressão, vamos ficar firmes, alegre-se, o Senhor está conosco. O que nós temos visto, meus irmãos, são famílias que muitas vezes, diante dos outros, dentro de casa, que vai desanimando, a gente vai se tornando conivente. A gente não tem essa coragem de se posicionar, vai tomar um banho, vai lavar essa cabeça, vamos trocar de roupa, chega de lamentar, chega de chorar. Porque isso mostra que muitas vezes, dentro de casa, a gente prefere mais a tristeza do outro, mais ali perto da gente, do que feliz sem saber onde está. Eu ouvi uma fala de uma senhora já 90 anos de idade, e ela falando sobre o neto. E visitando ela, ela disse assim: meu neto não sai de casa. E eu estou preocupado com isso.
Eu falei assim, não, mas como assim? Ele está dentro de casa, ele, pelo que a senhora está falando aí, ele não tem dado trabalho para a senhora, ele está às vistas da senhora. E ela disse algo que naquele momento me chamou muito a atenção. Ela disse assim: embora o meu neto não esteja na rua festejando e fazendo aquilo que talvez seria uma preocupação, o fato dele estar dentro de casa sem também fazer nada não significa que ele está vivendo diferente do que ele viveria lá fora. E ela, como cristã, ela disse assim: eu não sei se meu neto crê no Senhor ou está perdido, porque ele fica dentro de casa. Eu não sei o testemunho dele, eu não sei, eu nem convivo com ele. Ele sai, come, volta para o quarto. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, a gente prefere que os nossos familiares vivam assim dentro de casa. Porque pelo menos eu sei onde ele está. Ele não está ali, acolá, na casa de amigo, de Beltrano. Mas será que isso é suficiente? Será que é suficiente a gente viver com uma Ruth triste, cabisbaixa, com vestes de viuvez, tão somente para dizer, ela está aqui comigo? Noemi mostra que nós precisamos ir muito além disso. E aqui deixa eu entrar em uma área um pouco mais sensível, que é a questão do luto. O luto, meus irmãos, é um momento pelo qual a gente não tem condições de dizer o luto dura 30, 60, 90 dias, um ano, 12 anos, 40 anos. Ninguém tem condição, apesar de muitos classificarem até as etapas do luto, negação, afirmação. Mas há um momento no luto pelo qual, caso eu não esteja conseguindo responder novamente às expectativas da vida, dado o meu sofrimento, eu vou precisar de que alguém me leve a esse processo de vai tomar banho, lava o rosto, troca de veste. Olhe o Senhor presente na sua vida. Você não morreu! Você está vivo! E o Senhor tem te dado a graça de poder continuar aquilo que talvez os nossos entes queridos deixaram de testemunho. A gente tem condição de continuar na mesma caminhada. E muitos até que chegam a colocar: fulano gostaria que você estivesse nessa situação. Muitas vezes tentando até, de certa forma, levar a pessoa a um constrangimento, dizendo: não, o meu pai não gostaria que eu ficasse assim por ele, porque ele gostaria que eu fosse um homem honrado, que trabalhasse pela minha família, que deixasse o sofrimento um pouco de lado e me preocupasse com aqueles que estão vivos. Isso não é desrespeitar, meus irmãos, isso é oferecer ajuda, é oferecer ânimo quando a pessoa não tem ânimo. É oferecer uma expectativa de vida quando as pessoas já não têm, embora estejam vivas, mas vivendo como se estivessem mortas. É onde nós aprendemos aqui que, em vez de sensualidade, como muitos vão ler isso aqui, é dar um novo sentido na vida. É dar uma melhorada, uma posicionada em relação à vida e entender que o Senhor está presente, Ele nos sustenta, Ele nos conforta, Ele nos consola, assim como Jó. Assim como Jó, mesmo não tendo seus filhos, ele se levanta e louva ao Senhor. Quando Deus diz a ele: Jó, quem é você para me questionar? E ele então: ô Senhor, eu ponho a mão na boca, não falo mais nada, eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. E aí a Bíblia diz que Deus traz os familiares até ele, a esposa vem também, e ali eles louvam ao Senhor, sacrificam ao Senhor, e depois que Deus vai restaurar os seus filhos e as suas propriedades. Mas perceba que Deus dá uma balançada em Jó, porque às vezes a gente precisa, meus irmãos, de que alguém dá uma sacudida na gente. Acorda, você está vivo, Deus te ama. Vamos chorar juntos se for preciso, eu vou com você no cemitério se for preciso, mas vamos viver. Vamos olhar para as oportunidades que Deus tem dado e agir prudentemente como família no Senhor. A gente estava falando, né? E aí uma pessoa fez a seguinte pergunta: mas uma pessoa que já está em estado terminal do hospital, a gente vai falar de Cristo para quê? Para ele morrer feliz, meus irmãos. Morrer animado, esperançoso. Sem Cristo, olha aí, essa doença genética aí. Um infeliz do meu pai passou isso para mim. Agora eu vou morrer por causa daquele miserável.
E aí, quando você apresenta o Senhor da história, que conduz, apesar de questões biológicas, genéticas, de situações, meus irmãos, de muitas vezes estado terminal, que é consequência de terceiros na nossa vida, mas você leva a esperança de que o Senhor conduz, que não é, como nós muitas vezes dissemos, você tinha muito tempo de vida. Não tinha, não. Ninguém aqui tem muito tempo de vida. Todo mundo aqui tem um tempo de vida preparado pelo Senhor. E a gente, em conversa, em aconselhamento, em oração, em cântico com essas pessoas nessas situações, a gente leva, pela graça de Deus, a levar essas pessoas a se animarem. Quantos testemunhos de capelães a gente tem de que pessoas que nem queriam mais tomar banho, decidem tomar banho, decidem chamar o cabeleireiro, fazer um corte que ela gosta. E muitas vezes a gente vê relatos: nossa, fulano, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu tinha um sonho de cortar um cabelo e aí depois que eu tive essa doença, nunca mais cortei, nunca mais tive interesse por isso, mas eu cortei e eu tô me sentindo bonita. Aqui no hospital, eu tô me sentindo bonita. Eu tava com cheio de doença, de remédio, mas eu tô me sentindo agora bonita e amada pelo Senhor. A gente, meus irmãos, não anima só pessoas que estão aqui correndo com saúde, amanhã tem um mundo por percorrer. O Senhor nos anima quando nós estamos também com os dias contados, pelo menos humanamente falando, se Deus nos não fizer um milagre nas nossas vidas quanto à cura. Mas ainda assim, vai banhar, vai passar um perfume, vai trocar essa roupa. Quantos dias você está com essa roupa? Vamos viver, vamos animar, a vida é maravilhosa demais. Deus tem nos dado um presente maravilhoso. Aqui então nós vemos que Noemi não age de forma impulsiva e nem mesmo insinuando Ruth a outros, mas a começar por Ruth, leva Ruth a se ver numa posição completamente daquela viúva, mas sim como alguém agora amada, alguém suprido, não vai mais morrer de fome. Como a gente viu, tem 15 quilos de cevada em casa. É uma mulher agora que está diante, como já esteve, embora não percebeu, diante do cuidado do Senhor. E agora diante de uma possibilidade de casar. Ruth, acabou, viuvez. Você agora está se preparando para se tornar uma noiva. Se alegre, se alegre. Muitas vezes queremos direção divina, mas rejeitamos os conselhos piedosos que Deus provê na boca dos nossos irmãos. Às vezes, meus irmãos, aquela resposta que você está buscando, Senhor, me anima, Senhor, me levanta, me revigora. Às vezes é sua mãe dentro de casa que vai falar assim: ixi, fulano, vai tomar um banho. Às vezes é resposta de Deus. Vai cortar essa unha. Vai lá na manicure. Vai cuidar. Você quer que eu pague para você um dia no spa? Vai lá na fulana que arruma cabelo, vai ficar bonita. Meus irmãos, não desconsidere isso. Às vezes, a resposta de Deus é isso para sua vida. Às vezes, o que vai te dar um levantar na vida é você começar a cuidar da sua aparência. Trocar as roupas. Não, essa aqui é essa roupa daquele tempo difícil. Aí vai vestir outra roupa. Nossa, essa roupa aqui. Nossa, nem me lembro. Vai trocar, vai, compra outras roupas. Vai lá no bazar da SAF. Às vezes, meus irmãos, a gente precisa de nos colocar nessas situações que nos levam a mudar, para que a gente entenda que isso também é resposta do Senhor, que isso também é bênção do Senhor. A gente costuma espiritualizar mais do que o necessário aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E aquilo que deveria ser tratado com zelo, a gente costuma ser omisso. Mas cuidar da aparência é uma atitude espiritual também. Vaidade pecaminosa, não. Mas cuidar da sua aparência, isso aí afeta até na sua vida com o Senhor. E aqui a gente pode aprender que muitas vezes, meus irmãos, esse sacode dentro de casa é o Senhor providenciando pessoas para nos levar a atentar que estamos vivos, que o Senhor nos ama, que Ele enviou Cristo Jesus, que Ele provou o seu amor para conosco, de que fomos eleitos desde a fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis e andarmos perante Ele em amor. A gente precisa disso. E começa com um sacode. Em segundo lugar,
Uma família guiada por Deus age com pureza e com honra. Vivemos uma cultura que normalizou relações superficiais, geralmente imediatas e muitas vezes sem compromisso. Isso significa, meus irmãos, que geralmente a gente tem os nossos relacionamentos, por mais superficiais que sejam, mas a gente já acha isso suficiente. A gente já considera que viver assim, tá bom, tô mantendo a paz. E aí a gente chama isso de relacionamento de manutenção. Você não aprofunda, você não melhora, mantém aquilo. Mantém um bom dia, todo dia é bom dia. Você conhece a pessoa o ano todo dia, bom dia, bom dia. Aí amanhã, bom dia, bom dia. Não tem como você estar, não tem um aprofundamento, não tem um interesse pela pessoa. É simplesmente aquilo. Mas aqui, a partir do versículo 6, então, nós vemos orientações que visam justamente a essa pureza, a essa honra, mesmo no contexto de relacionamento, tendo em vista o conjugal, o matrimonial. Então, Ruth foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então, chegou ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que, pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse ele: Quem és tu? Ela respondeu: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te disser, se ele te quiser resgatar, bem-estar, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Diante, então, do conselho de Noemi, no versículo de número 4, que ela deveria repousar, notar o lugar. Quando ele repousar, ela deveria notar o lugar, então, onde ele deitaria, e então descobrir os pés. Aí aqui, que curiosidade, né? Descobrir os pés. Aqui, meus irmãos, eu procurei e a única compreensão que há em relação a esse conselho era tão somente de você tirará o sapato de Boaz e conforme a noite for esfriando, ele vai acordar por causa da friagem dos pés. Você não vai chegar lá e, acorda aí. Poderia ser desrespeitoso. Principalmente pelo fato de que uma vez que Boaz já era parente próximo de Elimeleque, e uma vez que o modo como Boaz chama Ruth, minha filha, dá a entender que ele deveria ser mais velho do que ela. Não há alguns anos, muitos anos mais velho do que ela. Mas ainda assim, perceba como ela vai agindo de forma prudente, mas pensando aqui o contexto que nós estamos analisando, com honra. Acorda aí, eu quero casar com você. Não. Poderia ser que aquele homem não acordava por tirar os sapatos. Mas ela faz exatamente aquilo que Noemi, então, a diz para fazer. Ela se deita ali aos pés. Ela não se deita ao lado dele, nem em seus braços. Lembra, nós não estamos falando aqui de relacionamento superficial, onde Noemi está dando Ruth a Boaz. Não é uma questão de oferecer Ruth a Boaz, mas é uma questão de, diante da lei do Senhor, ele deve cumprir com a sua responsabilidade. Aqui eu já ouvi orientações do tipo: irmã, não é você que tem que pedir o irmão em namoro. É o irmão que tem que tomar a iniciativa.
É o irmão que tem que, ou agora, né, o namorado, se for o caso, é o seu namorado, é o seu pretendente que tem que tomar o primeiro passo. É ele que deve assumir a responsabilidade de dizer: eu quero casar com você, eu quero conversar com seus pais, que dia que eu posso ir? Isso não é uma questão de feminismo, de machismo, mas é uma questão, meus irmãos, daquilo que a Bíblia nos traz como princípio, que a nossa irmã trouxe como sacerdote do lar. Aquilo que nós estamos perdendo, onde por causa que a irmã, a mulher cristã, vai tomando as iniciativas, lembra dos extremos? Isso já vai levar, antes do casamento, ao seu marido dobrar os braços e esperar que você faça tudo. De modo que Ruth aqui, ela vai à procura de Boaz, mas não faz nada aquilo que é responsabilidade de Boaz. Ela se deita aos seus pés, ela tira os seus sapatos para tentar acordar, interpretando aqui desse modo, mas ela não responde mais nada se ele não falar mais nada. Versículo 9, ele acorda, provavelmente assustado. Quem és tu? Está à noite, não tem lâmpada, não tem poste. Está escuro, provavelmente sob a luz da lua. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. O que vem a ser, então, estende a tua capa sobre a tua serva? Esse título aqui, essa expressão, estender a capa sobre alguém, foi algo que Elias fez com Eliseu, lembra? Quando Elias, então, vai até onde Eliseu está trabalhando lá com o gado de seu pai, e ele pega a capa e lança sobre Eliseu, e ele diz: você sabe o que eu fiz com você? E ele então lá diz que ele deixa então as juntas e passa a seguir Elias. A gente vê essa mesma expressão lá em Ezequiel, e eu gostaria de ler com os irmãos, para que nós então cheguemos ao significado bíblico de estender a capa sobre alguém. Ezequiel, capítulo 16, versículo de número 8. 16, 8. Nos diz assim: passando eu por junto de ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre ti as abas do meu manto, e cobri a tua nudez. Dei-te juramento, e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passaste a ser minha. Aqui é a linguagem do profeta Ezequiel, sendo aplicada para o povo de Israel, aqui especialmente a Jerusalém, mostrando que aquele costume que havia em Israel desde os tempos antigos, desde antes de Ruth, Deus está mostrando: eu entrei em aliança com vocês ao lançar sobre vocês o meu manto. Vocês, povo de Israel, vocês agora me pertencem. O manto do meu amor, o manto da minha graça, o manto da minha fidelidade, eu lanço sobre vocês, de modo que agora eu entro em aliança com vocês. De modo que o próprio Deus vai chamar o povo de Israel, a nação, justamente como noiva. E é justamente a mesma linguagem que nós temos para a igreja, a noiva de Cristo Jesus. Quando nós olhamos então aqui em Ruth, o que ela está dizendo é: a ti cabe a responsabilidade de cumprir aquilo que o Senhor diz na sua aliança, de que você é resgatador. Eu não posso me oferecer para você, eu não posso colocar essa situação onde eu tomo a iniciativa, mas eu estou aqui para dizer: você é o meu resgatador. Você é o meu resgatador. Aqui então, nós vemos a fala de Boaz após isso. Bendita seja tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. E aqui mais uma evidência de que ele não era um jovenzinho.
mas ele era provavelmente alguém ali adulto ou já um adulto idoso, né? Chegando na fase idosa. Mas o que nós vemos aqui, meus irmãos, é um homem que, na mesma altura da piedade e honradez de Ruth, este homem responde de forma semelhante. Aqui, ele poderia, meus irmãos, em um contexto onde Ruth estava completamente vulnerável, se aproveitar dela. Mas ele não é qualquer homem. Ele é um homem que teme ao Senhor. Ele é um homem que, diante da pureza e da honradez, ele não faz porque, ou deixa de fazer porque está no escuro, porque está velado. E aqui é onde muitas vezes, dentro da família, nós vamos alimentando impurezas, alimentando desonra, porque está com as janelas fechadas, com as portas fechadas, aquilo que nós falamos lá na escola bíblica dominical. Mas quando chega alguém, ô gente, ô fulano, cala a boca agora que chegou visita. Agora, lembra, a gente é uma família honrada, agora a gente tem que dar bom testemunho. E aí abre a porta, ô fulano, seja bem-vindo a este lar cujo Deus é o Senhor. E aí a pessoa conversa, vai embora. Fulano, eu não esqueci não, viu? Eu te pego, fulano. Mas por quê? Porque os nossos relacionamentos, mais uma vez, a gente entende que a gente pode manter dessa forma. Que a pureza só é necessária se estivermos no meio dos outros. Que a pureza só é necessária se tiver um incrédulo, um ímpio no nosso meio. Que a necessidade de pureza se eu estou recebendo um parente e um parente que vai me observar em tudo. Então a gente, nessa semana a gente faz culto doméstico. Porque tem um parente aqui, né? Vai pensar o que da gente? Boaz aqui, ele age independentemente se está escuro, se está claro, se ele está sozinho com uma mulher jovem ou não. Porque ele tem em mente o temor ao Senhor. As palavras de Boaz para Ruth, ainda que em elogios, é sempre colocando o Senhor. Bendita seja tudo, Senhor. Louvado seja o Senhor pelo seu testemunho. Ruth, que Deus te abençoe. Que Deus cumpra aquilo que você vieste buscar aqui, vieste refugiar nas asas do Altíssimo. Ele sempre se mostra como um homem, de fato, meus irmãos, que teme ao Senhor. E é muito interessante porque, diante, né, de uma situação como essa, é agora, Ruth! Eu estou pronto para casar com você. Você é jovem, você é linda, você é crente. Coisa rara. Eu estou pronto para casar com você. A gente está aqui mais ou menos meia-noite. Amanhã, no almoço, é o nosso casamento. Ele não faz isso. Ele não age imprudentemente. Mas aquele, meus irmãos, que vive buscando a pureza e a honra diante do Senhor, ele busca diante da lei do Senhor. Por isso que ele vai dizer, Ruth, tem outra pessoa mais próxima do que eu. E eu vou conversar com ele, porque se ele não quiser assumir a responsabilidade dele diante da lei, eu estou pronto. Eu estou pronto. Meus irmãos, diante das oportunidades maravilhosas que surgem, não atropele a lei de Deus. Diante de namorados ou namoradas lindas ou lindos que aparecem para você, não, mas ele é lindo demais. Ele é crente, mas vai ser. Não é ainda. Seja puro diante do Senhor. Quanto àquilo que o Senhor diz, olha, não se relacione com pessoas que não compartilham da mesma fé que você. Não se coloque nessa situação. Deus não exige isso de ninguém. Deus não nos chama para casamentos missionários, noivados missionários. Deus não nos chama para isso, meus irmãos. De modo que, até mesmo diante do nosso amor, da nossa paixão desenfreada, né? O nosso coração deve estar cativo à palavra do Senhor. Não é porque eu amo alguém de todo o meu coração que a lei perdeu sua utilidade. A lei continua sendo a segurança de que até na minha paixão que irá me cegar, eu vou me permanecer fiel e andar seguramente. Porque senão a gente vai tomando decisões pela pressão ou pela beleza, pela oportunidade, mas uma pessoa como essa, de uma família como essa, de uma herança como essa, eu não vou encontrar jamais. Como Boaz disse, quer jovem, quer pobre, quer rico, louvado seja o Senhor, porque você está buscando cumprir a lei do Senhor. O nosso caráter
aparece, meus irmãos, principalmente quando ninguém está nos vendo. Como eu sou? Não pergunta para ninguém a princípio, não. Se avalie, eu sozinho, o que eu costumo fazer? O que eu costumo cantar? Do que eu costumo rir? O que eu costumo assistir? O que me dá descanso? Isso aí revela o nosso caráter. Isso aí revela o nosso caráter. E em terceiro e último lugar, uma família guiada por Deus, ela age com fé. Uma das maiores dificuldades, meus irmãos, da vida cristã é justamente esperar. Porque esperar, como nós bem sabemos, Deus não marca data conosco. Nem mesmo a volta de Cristo, o Senhor marcou a data da volta dele. Pelo menos não falou para nós. Ele marcou, mas ele não revelou para nós. Porque nós precisamos aprender a esperar em dependência, em humildade. Até porque seria uma grande tentação saber o quando das coisas, porque a gente ia usar aqui uma expressão que minha família costumava usar para mim na minha época de incrédulo. Na época que eu era um cross. Na época que eu era um cross na escola, na família. Se eu soubesse quando Jesus voltaria, é claro que eu ia deixar, humanamente falando, né? Eu ia deixar para crer no Senhor Jesus umas horinhas antes da volta de Cristo. Porque a gente não ia querer viver essa vida de dependência, de santificação com o Senhor. Versículo, então, o trecho para nós concluirmos. Ficou-se, pois, deitado aos seus pés até pela manhã, versículo 14. E levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Porque ele disse, não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais, dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse, como se te passaram as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda, estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse, não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi, espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará, enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Elas não tinham um prazo para quando Boaz ia ter essa resposta, se o outro ia querer ou não. Quando os irmãos fazem negócio ou espera a resposta de alguém, você vai comprar uma terra, vai comprar uma carreta de gado, e aí você ouve assim, fulano, eu tô interessado em vender, mas mais tarde eu te dou uma resposta. Mais tarde. Eu até ouvi um irmão falando, né, que um funcionário disse que ia lá de manhã. Aí o irmão perguntou assim, mas de manhã é que horas? Porque de manhã pode ser, ao pé da letra, da meia-noite até 11h59. Depois das 6, antes das 10. Não, de manhã. Não, mas de manhã quando? Ali antes do meio-dia. Nossa, mas antes do meio-dia tem horas demais. Entre 11 e meio-dia. Não, aí ficou melhor. 1 hora de prazo. Boaz não fez isso. Boaz não deu essa margem. Embora, o modo como ele fala, parece que já no dia seguinte ele iria procurar, como parece que de fato ele o fez. Mas apesar disso, essas mulheres agem com fé. Essas mulheres entendem que cabe agora ao Senhor conduzir os próximos passos. Cabe ao Senhor agora querer que seja o outro resgatador ou não. Ou querer que seja Boaz, aquele que tem tratado tão bem Ruth. Mas agora cabe ao Senhor. E por isso que ela diz, né, para Ruth, espera, minha filha. Não fica lá de cima, não. Não fica correndo, não fica mandando sinal, fumaça, não fica passando lá, não. Vamos esperar aqui. Acalma. Aquieta. Fala para as pessoas dentro da sua casa, espera. Que às vezes é uma agitação, é uma correria, espera no Senhor. A gente orou? Orou. A gente está confiando? Está confiando. Então vamos esperar. Não precisa dessa correria, não precisa dessa situação afobada de maneira alguma. Aqui nós vemos, meus irmãos, além desse esperar no Senhor, nós vemos também um cuidado para com a reputação da própria Ruth. Quando, então, Boaz, ele orienta ela a se levantar mais cedo do que os demais,
para que ninguém saiba que ela esteve ali. Provavelmente preocupado com a avaliação que os outros homens poderiam fazer a respeito dela, ela veio aqui escondidinha, caladinha, para ter relacionamento com algum homem e agora está indo. Ele se preocupa não apenas com Ruth, mas até com o que vão pensar a respeito de Ruth. E aqui onde nós aprendemos a cuidar da dignidade das pessoas que estão dentro de casa. Meus irmãos, a gente sabe, e por sermos as pessoas mais próximas dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, das pessoas que moram conosco, você é a pessoa que mais conhece os defeitos, é a pessoa que mais conhece as fraquezas, os pecados, as mazelas, aquilo que diz que vai fazer e que nunca faz, aquilo que promete mudar e que nunca mudou, você conhece. O que você vai fazer com isso? Você vai honrar a dignidade da sua esposa, do seu esposo, do seu filho, da sua filha. Diante das pessoas, você vai ser o primeiro a dizer: e não presta não. Aqui na frente da igreja, aqui ó, é um anjinho. Mas lá dentro de casa, ele toca o terror. Meu filho aqui ó, faz isso, faz aquilo. Mas você não sabe o que ele fala para mim quando eu estou lá dentro de casa. Desaforado, queixo duro, terrível. Vale a pena dizer isso? Você está dizendo isso para expor uma pessoa de forma pecaminosa? Você está dizendo isso para buscar ajuda? Porque geralmente ninguém fala assim: você tem algum conselho para me dar em relação a isso? Ninguém fala isso. Mas a gente fala assim: nossa, fulano lá é duas caras. Cuide da dignidade das pessoas que moram com você. Você, volto a dizer, você tem acesso àquilo que nenhuma outra pessoa tem. Honre as pessoas que moram com você. Quer tratar de uma situação e quer tratar isso com uma pessoa, um terceiro, chame uma pessoa no particular. Chame seu esposo. Esposo, vamos conversar com o fulano, eu queria tratar sobre isso, que a gente não tem conseguido tratar juntos. A gente pode pedir ajuda para alguém, mas não exponha as pessoas da sua casa dessa forma. Não cause uma atitude pela qual nós vemos aqui, meus irmãos, que é completamente desrespeitosa. E para com o Senhor nós pecamos, porque nós não estamos cuidando da honra daqueles que estão conosco. Não, pastor, mas fulano é ruim. Ok, eu entendi que ele é ruim. Mas busque outros meios para solucionar isso. Busque outras estratégias, busque outra forma. Porque isso, meus irmãos, infelizmente não vai resolver. E, na verdade, pode gerar mais problemas. Porque uma vez que a pessoa sabe, sua esposa descobre que você está difamando ela, ou falando mal dela, ou dele, com certeza isso criará mais problemas dentro de casa. Com certeza isso será motivo, talvez, se o outro não for crente, de proibir você de vir na igreja. Você vai lá para falar mal de mim, né? Eu estou sabendo. Tem o fulano que eu tenho um amigo lá que ele me fala que toda vez que você vai pedir oração, vai dar testemunho lá na igreja, você fala que eu sou o diabo aqui dentro dessa casa. Isso é um mau testemunho. Isso faz de nós os próprios a colocar pedra de tropeço para aqueles que estão longe do Senhor. Busque outras formas saudáveis, bíblicas, santas de resolver isso. Mas não exponha dessa forma. Boaz não fez isso. E Cristo não fez isso conosco. Lembra, ele nos deu novas vestes. Ele cobriu a nossa nudez do pecado. Cristo poderia, meus irmãos, todos os dias, ao acordar, mandar um anjo com a trombeta, com a caixa de som. Ê, povo de Palmeirópolis, eu quero falar hoje sobre o pastor Júnior. Vocês não sabem o que ele faz. Parem o cafezinho que agora eu vou falar. Deus poderia fazer isso. Ó, meio-dia, gente. Vocês não sabem o que acabou de acontecer lá na casa do irmão lá da igreja tal. Deixa eu contar para vocês. Cristo, ele levou consigo os nossos pecados. E Deus chega a dizer que ele lançou no mar do esquecimento as nossas transgressões.
Que direito nós temos de expor assim as pessoas simplesmente por expor, simplesmente para tripudiar no pecado, nas mazelas, na infelicidade das decisões e das palavras dos outros? Por fim, nós então, meus irmãos, aprendemos que podemos, como família do Senhor, agir de forma que seja com prudência, pureza, honra, mas também com fé, esperando sempre no Senhor. Como aplicação, então, como nós devemos agir como uma família guiada pelo Espírito Santo? Em arrependimento. Usamos métodos mundanos esperando resultados espirituais. Noemi aqui não diz: Ruth, você vai colocar um decote, você vai colocar um perfume afrodisíaco e você vai se deitar aos braços de Boaz. Pra quê, Noemi? Pra você casar, uai, você não quer casar? Tem muitas mães, muitos pais levando seus filhos a se insinuar dentro da igreja para buscarem casamento. Isso é pecado. Nunca orou com seus filhos. Nunca disse assim: meu filho, minha filha, vamos orar por isso. Mas fica empurrando nas programações. É importante, é importante. Vai na programação tal, lá você vai conhecer os homens. Vai ter uma programação tal, você vai conhecer as irmãs lá que são crentes. Mas nunca orou. Nunca disse nada. Mas a gente quer casamento. Casamento é de Deus. Casamento é de Deus. Instituição divina. É do povo que vela pela palavra. Mas os métodos são de ímpios. Não vai adiantar em nada. E se você ensina, se nós ensinamos, se eu ensino os meus filhos métodos ímpios para conquistas espirituais, eles vão manter essas mesmas estratégias dentro da casa deles. Vai querer subornar os filhos, ó. Eu estou te dando isso aqui, mas quando chegar na casa da vovó, você não vai falar o que o papai está fazendo por você. Não é isso? E que muitas vezes, como a gente tem ouvido aí, são dados de violência doméstica, situações terríveis dentro de casa, porque busca meios mundanos para resolver as coisas. Não sabe sentar para conversar, mas está pronto para agir de forma completamente violenta e hostil. Então, precisamos nos arrepender, meus irmãos. Nós queremos que os nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos cheguem ao melhor, mas não pelos métodos mundanos, não pelos métodos do diabo, mas pelos métodos, pela lei, pela palavra do Senhor. Em segundo, em participação ativa. Quando perdemos o ânimo de orientar nossa família, revelamos que pouco a pouco estamos deixando de participar espiritualmente da vida dela. Aquilo que nós falamos. Tá cabisbaixo, você vê, tá cabisbaixo, mas tá quietinho. Graças a Deus. Graças a Deus, essa tristeza aí veio para um bom fim. Não sai de casa, não tô vendo em festa, não tô vendo bebendo, tá em casa. Continua morto, dentro de casa, meus irmãos. Só mudou o local de ser encontrado. Morto fora de casa, morto dentro de casa. Haja de forma ativa. Não seja passivo. Nossa, meu marido anda triste. Deve ser bobeira dele. Não, pergunta lá como que ele tá. Nossa, minha esposa anda preocupada. Deve ser essas plantaiadas que ela tem. Não, pergunta, vê o que é, vê o que está acontecendo. Seja ativo dentro de casa. Não deixe as pessoas morrer à míngua espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. Haja! Como a gente falou, dá um sacode da pessoa. Fulano, vamos dar uma volta, vamos passear. Vamos fazer uma viagem, vamos ali em São Salvador, vamos lá em Minasul, vamos lá no clube, vamos passar a tarde lá, vamos fazer algo juntos. Vamos viver. Mas não, a gente... Melhor tudo bem e todo mundo quieto do que lidando ou enfrentando problemas. Não, chega de problema. Haja, meus irmãos. E por fim, em espera atenta. Quando a família apresenta ao Senhor suas demandas, deve estar atenta às palavras, às pessoas e às oportunidades. Orou, esteja atento. Lembra lá de Abacuque? Me colocarei na torre de vigia para ver qual a resposta o Senhor tem para mim. A gente ora pelos nossos filhos, pelo casamento dos nossos filhos, e aí as coisas vão acontecendo e a gente... Deus vai prover. Aí começa a namorar. Não, mas isso aí não vai dar em nada, Deus vai prover outra. Aí noiva. Não, mas esse noivado aí não vai para frente não, Deus vai prover alguém. Aí casa. E aí, o que você vai falar?
Porque você não pode concordar com o divórcio. Não é isso? Ah, não, pastor, mas aí eu posso. Aí eu casou errado, casou com ímpio. Sim, mas você não contribuiu para chegar nesse ponto. Esteja atento, oriente, se coloque como resposta do Senhor na vida das pessoas, a começar pelas pessoas que estão dentro da nossa casa, nossos familiares. Cuide, ame, proteja, mas também, meus irmãos, oriente na graça do Senhor. Boaz, então, ele nos aponta para o que Cristo fez por nós. Cristo nos cobriu com seu manto, Cristo assumiu a nossa causa, Cristo pagou a nossa dívida, Cristo nos protegeu da vergonha eterna, Cristo nos conduz à nossa redenção. As palavras de Noemi em relação a Boaz, ele não descansará enquanto não cumprir aquilo que ele disse. Cristo não parou enquanto ele disse: está consumado. Eu fiz tudo o que deveria fazer para que vocês sejam meus. Cristo não desistiu de mim e de você. Cristo enfrentou a morte. Cristo enfrentou a ira de Deus por mim e por você. Para, em resposta àquilo que ele disse, ele então responde: você é meu. Eu te resgatei. Que maravilhoso, meus irmãos. Saber que fomos resgatados. Não por Boaz. Boaz morreu. Mas por Cristo Jesus, que morreu por nós, ressuscitou e está vivo. É nele que nós temos esperança. É nele que as nossas famílias são transformadas. Que Deus assim nos abençoe e conduza, meus irmãos, de forma que a gente possa ser uma família guiada pelo Senhor. Precisa de auxílio? Conte conosco, com o pastor, com o conselho, com os presbíteros, mas busque meios saudáveis, bíblicos, de cuidar da sua família.